Queridos, isso, baixa o teclado só um pouquinho. Muita gente vem aqui na família do reino, faz muito tempo que eu não conto a história de como Deus nos deu a palavra das 50 nações. E eu vou contar para vocês hoje, antes da gente entrar na palavra, porque eu quero que você entenda por que Deus está te trazendo de outro lugar, por que Deus está te trazendo de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque você mudou para esse lugar, porque tem um propósito de você estar aqui, amém? Eu e minha esposa, a pastora Sara, estávamos na Espanha, a gente pastoreava, nós tínhamos 2 igrejas, nós tínhamos uma escola, eu tinha uma escola teológica, tinha uma escola de idiomas, tínhamos uma loja de calçado, e um dia o Espírito Santo falou para a gente que ele ia ir fechando todas as coisas, tínhamos uma rádio, e aí depois a gente iria para as nações, para uma terra que ele nos mostraria. E assim aconteceu, aos poucos a gente foi entregando as coisas, a igreja, a rádio, etc. Chegou o dia da gente fazer as malas, cada um fez 2 malas e saímos sem saber para onde íamos. Só pela graça de Deus. E Deus nos concedeu de ir muitas nações, de pregar em algumas nações, de conhecer pessoas de diferentes partes do mundo. E a gente falou assim, eu falei, vamos visitar o Brasil, mas a gente ia visitar o Brasil só para visitar, porque a gente sabia que qualquer lugar Deus tinha para nós, menos no Brasil. Isso era uma verdade absoluta, porque ela nem falava português, e meu ministério era em espanhol, eu tinha sotaque para falar português, eu acho que eu devo ter ainda. Falei, Brasil não vai ser. E aí, nós vimos visitar, e sabe o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com Abraão em Hebreus 12:7. A Bíblia diz que Abraão ficou peregrinando, mas quando ele pisou Canaã, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele e disse, essa terra darei a ti e a tua descendência. Quando a gente pisou aqui, o Espírito Santo falou com a gente, vai ser aqui. Só que a gente não sabia ainda onde. E a gente nem sabia que existia Balneário Camboriú. No Brasil é famoso, mas a gente não tinha nem noção. A gente veio para conhecer Florianópolis e acabamos passando por aqui, viemos num evento. E quando nós chegamos nesse evento, aqui alguns dias aqui, a gente ficou um Airbnb, uns 10, 15 dias. Aí Deus usou a boca da minha esposa e falou, se Deus quer a gente no Brasil, vai ser nessa cidade. Falei, então esse é o sinal de Deus. E aí, mas a última coisa que eu queria na minha vida era abrir uma igreja. Deixa eu te explicar, isso eu vou falar para vocês, é uma verdade verdadeira, presta atenção. Eu oro e eu desejo todos os dias para os meus inimigos que Deus dê uma igreja para eles serem pastores. É verdade, toda vez que eu arrumo um inimigo eu falo, Deus, faz ele ser pastor. Quando alguém começa a falar mal de mim na igreja eu falo, Deus, deixa ele ser pastor, só 15 aninhos, ele vê como é que é. E que as pessoas acham que é uma vida glamurosa. Glamurosa é ser empresário, irmão. O cara é empresário, ele ganha dinheiro, ele é aplaudido. Pastor se troca de carro, ele é bandido. Deus me livre de ser pastor. Não, é verdade. Só desejo para os meus inimigos serem pastores. E aí, falei, vamos lá, morar lá na cidade, mas a gente vai continuar fazendo o que está fazendo. Pregando fora, fazendo cruzadas e seminários, e abençoando pastores. E aí, o Espírito Santo falou comigo e disse que eu receberia um convite para ir para a África. Isso foi no finalzinho de 2017, o Esdras era recém-nascido. Falei para minha esposa, ali na virada do ano, falei, eu vou receber um convite para a África, eu tenho que aceitar. Então, na virada de 2018, eu recebi o convite para ir no começo do ano. Ali, acho que foi maio, por ali. Fui para o evento. Eles não iam pagar nada, eu que tinha que pagar ainda para ir. Acabei gastando todo o dinheiro que eu tinha na conta, era 15 mil reais a passagem. Fiquei sem dinheiro na conta, mas eu fui por obediência, sabendo que eu não ia voltar com nenhum tipo de oferta para isso. Mas eu fui porque Deus já tinha falado comigo. E aí, quando eu cheguei na África, era uma conferência maravilhosa, poderosa. Só que quando eu cheguei lá, irmãos, eu fiquei anestesiado, eu não conseguia quase me relacionar com as pessoas, eu só chorava e tinha visões. Deus abriu o mundo espiritual para mim. Fui lá em Moçambique, na cidade de Maputo.
E eu fechava os olhos e eu comecei a ter visões. Eu vi uma mega igreja sendo construída em Balneário Camboriú. Eu via ônibus e aviões do mundo inteiro chegando nesse lugar. Eu via essa cidade, mais ou menos, eu via como uma barriga de uma mulher grávida e um bebê dentro. O Senhor dizia, essa região é uma maternidade que vai gerar homens e mulheres para todas as nações da terra. E eu chorava e eu não podia comentar isso com ninguém que estava ali chorando. 3 dias sem parar. Eu quase não lembro das coisas que estavam acontecendo, eu só lembro das visões. E do que Deus estava falando comigo. E Deus disse para mim, eu dei uma unção para essa terra, uma unção para missões. E Ele disse, volta para Balneário Camboriú, começa a igreja, eu sou contigo, farei algo muito grandioso naquele lugar. E aquilo queimou no meu coração, eu chorava e queimava no meu coração, mas eu não falava para ninguém. E na última pregação, um profeta que ia ministrar, o profeta Reinhard, ele é austríaco. E ele apontou o dedo para mim e disse assim, Medina, esse homem, irmão, eu já vi ele profetizar para grandes homens de Deus, ele é forte. Ele olhou para mim e falou assim, Medina, Deus acaba de te entregar 50 nações. Eu já estava tendo aquelas visões, aqueles sonhos, né? Vamos aplaudir a Jesus. E aquele número 50 nações, né, ficou marcado no meu coração, tatuado no meu coração. Nunca mais eu esqueci essa palavra, 50 nações. Eu voltei muito empolgado da África, né, sem dinheiro, mas empolgadaço. Cheguei para meu amor, falei, meu amor, Deus falou comigo, nós vamos abrir uma igreja e Deus vai abençoar e Deus vai prosperar. Naquela época, nós tínhamos cada um 2 malas. Eu ganhava R$3.000 por mês só. Meu aluguel era R$2.750. E eu falei, meu Deus, nós vamos fazer algo grande. Eu era o pastor mais desconhecido do Brasil, porque eu não tinha nada quase em português. Eu tinha pregado lá no Mato Grosso apenas, era o lugar onde eu era conhecido. E aqui em Balneário ninguém sabia quem eu era, não tinha como começar uma igreja, não sei de onde Deus ia trazer o povo. Por exemplo, o pastor Tiago veio congregar com a gente, porque ele veio instalar um ar-condicionado, ouviu um pouquinho a palavra e falou, vou ficar na igreja. Olha como é que Deus tinha que fazer. Aí, nós procuramos todas as ruas. E detalhe, minha esposa falou assim, você vai ser o pastor, eu vou ser só a mulher do pastor. Ela não estava muito afim, irmão. Lembra que a gente desejava para os nossos piores inimigos que eles fossem pastores? A gente tinha trauma de ser pastor. E aí, hoje não, hoje ela é apaixonada por vocês, ela não troca vocês por nada nesse mundo. Que a gente conseguiu criar uma igreja com a cultura da honra, graças a Deus. Então, procuramos todas as ruas e a gente não achou nada. O único lugar que a gente conseguiu, que era um quadradinho assim, que cabia justamente 50 cadeiras aqui na Rua Áustria, aqui no cantinho aqui. E o profeta era de onde? E que bairro que é esse? No 2º ano, cadê o nosso ministro de louvor? Fernando, está lá em cima, com a levantada a mão, ele estava ministrando louvor aqui agora. Ele é testemunha, na verdade ele que fez. Falei, Fernando, faz o favor para mim, filho. Nós vamos fazer um evangelismo. Puxa o nome das ruas do bairro das Nações. Nós vamos dividir as ruas e vamos mandar de 2 em 2 evangelizar todas as ruas do bairro. E quem não sabe, as ruas de Balneário Camboriú, do bairro das Nações, está em ordem alfabética, né? Daqui começa na Albânia e termina, não sei se Venezuela, Uganda, para lá. E aí, ele puxou, aí quando a gente ia, antes de sair para evangelizar, a gente estava orando, o Laércio estava lá, quem mais estava lá naquele dia, naquela rodinha? O Cris estava lá, estava lá também, o pastor Adriano, o evangelista, estava lá também, o obreiro Léo estava lá, a gente orando. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Vai lá, filho, e conta quantas nações tem no bairro das Nações. Eu falei, tira os que não são nações mais, alguns nomes antigos, que já as nações que não existem mais, e deixa só o que é nação vigente. Quando ele trouxe, ele não disse 49 nem 51, são exatamente 50 nações no bairro das Nações. Irmãos, aquilo nos deu um ânimo, nos deu uma força, nos deu uma alegria. Quando a gente começou a igreja,
a gente não tinha dinheiro para nada, nem cadeira, nem som, nem um microfone a gente tinha. A primeira aquisição da igreja foi, olha só, um púlpito que eu paguei parcelado, combinado de boca, porque nem cartão tinha para parcelar nada naquela época, né? E o som que a gente usou da igreja foi emprestado da Assembleia de Deus de Navegantes, o som que eles tinham guardado lá no fundo da igreja. Era uma caixinha e assim. E o Esdras recém-nascido. O primeiro aluguel da igreja a gente não tinha dinheiro, a gente alugou sem dinheiro para pagar o primeiro aluguel. A gente só pegou a chave e entrou. Porém, 5 anos depois, cada ano, 5 anos, 5 templos diferentes, e hoje somos, em metros quadrados, a igreja que mais ocupa lugar dentro de Balneário Camboriú. Deus está cumprindo a sua promessa. Então me pergunte, diga assim: apóstolo, por que eu estou aqui? Porque Deus lá na África disse para mim que trairia você aqui para me ajudar. Que você seria um filho dessa casa. Que Ele traria dos 4 cantos e de muitas nações, pessoas que viriam ser filhos dessa casa. O Espírito Santo está aqui. Não deixa a tua sogra te dizer, aí é muito caro. Não deixa o teu cunhado te amaldiçoar e dizer, aí é muito caro. Você fala assim, mas o meu Deus é dono do ouro e da prata, e se Ele me trouxe aqui, Ele vai me prosperar, e vai me manter aqui, e nada me faltará. Quem teve um cunhado, uma sogra que falou, é caro demais morar aí? Ó, sempre tem, irmão. Se cunhado e sogra fosse bom, Jesus tinha um, irmão. Ei, eles falam um monte assim, né, no teu ouvido, não, porque a areia está afundando, não é? Eles falam isso. Só que quando chega final do ano, onde que eles querem vir? Ai, que saudade. Vamos dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Essa semana foi muito especial. Eu tomei um café com um homem muito interessante, irmão, porque ele é um empresário muito bem sucedido, ao mesmo tempo ele é profeta. E ele liberou uma palavra sobre mim. Sabe quando Deus revela o que você está pensando, irmão? E a gente começou a chorar lá no meio da cafeteria, assim, foi tremendo. Só que no meio da conversa ele disse outra coisa, muito poderosa, que tem a ver com a mensagem que eu trouxe para você nessa noite. Ele disse assim, Medina, quando Deus abençoa alguém, essa bênção é para alcançar terceiros. Preste atenção. Olha o que ele disse. Isso eu achei muito profundo. Ele falou assim, Deus nunca abençoa alguém só para abençoar alguém. Deus abençoa alguém para abençoar a outros. Você quer saber se a bênção que você recebeu foi Deus que te deu? A bênção que Deus te dá sempre vai abençoar outros. Se a bênção que você recebeu só abençoou você, né, e foi sorte, você ganhou na loteria, uma coisa boa aconteceu com você, que só você foi beneficiado. Mas quando Deus te abençoa, olha o que Deus falou para Abraão, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o que Deus falou lá na África, aquela bênção que Deus falou que ia fazer aqui, não era para abençoar a minha vida, era para abençoar muitas nações da terra. E Deus vai te abençoar tanto aqui nessa terra. Se fosse você levantar, vamos receber essa profecia. Deus vai te abençoar tanto aqui nessa terra, que até aqueles que te falaram, você é louco de mudar para aí, você ainda vai mandar pix para eles, você ainda vai ajudar eles, você ainda vai trazer eles, você ainda vai pagar passagem de avião para eles, você ainda vai pagar muita coisa para eles, de tanto que Deus vai te prosperar. Se você crê, aplauda o Senhor. Primeira Samuel capítulo 1. É profundo que você vai aprender aqui. Está preparado? Glória a Deus.
verso 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, esse é Eucana, o marido de Ana, a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Diga comigo, filhos de Eli, Ofni e Finéias. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Amém? Segura, filho. Levanta a mão direita para o céu e diga assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito. Pode ir lá. Para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em o nome de Jesus. Amém. Querido, olha que texto incrível. O Senhor havia cerrado a madre de Ana, Ana e Penina. Quantos já conheciam a história de Ana e Penina? De Samuel, 1 Samuel. Esse é um lugar que dá para ministrar muitas mensagens, mas eu quero trazer para vocês hoje algo que vai trazer resposta de Deus para a sua vida. Aleluia! E vai te amadurecer espiritualmente como crente. Amém? Ana, você sabe que naquela época, o maior propósito, talvez hoje também, não sei se no mesmo nível que naquela época, e principalmente para os judeus, o maior propósito da mulher era gerar filhos. E uma mulher que não gerava filhos, ela era considerada amaldiçoada em Israel, era terrível. E Eucana tinha outra mulher que sim gerava filhos. Então eu quero que você imagine a angústia que Ana tinha. Interessante que Ana, ela levava para o templo as melhores ofertas. Ana adorava a Deus, Ana temia a Deus, Ana amava a Deus, mas o que ela mais desejava, o que ela mais sonhava, o que ela mais queria, não chegava, que era ter um filho. E você vê que ainda que Penina, ela irritava ela ainda, ela provocava Ana. Talvez você esteja aqui, já quero falar diretamente para você o que Deus quer falar para você. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim: pastor, Senhor, eu sou fiel a Ti, eu sou crente, eu adoro a Deus, eu busco a Deus, eu não minto, eu não roubo, eu estou buscando a Deus, e de repente você está vindo para a igreja, no teu Celta sem ar-condicionado, e para um poste do seu lado. Um filho do cão ainda dá aquela acelerada. Aí você fala: Deus, eu estou indo te adorar, né? Às vezes você está vindo para a igreja na tua bis, né? Aquela bisinha 2013, ok? Quem está bis 2013? Troca, irmão, 2013 não é de Deus, o 13 não é de Deus. Aí ele está vindo, aí para uma Harley Davidson do lado dele. Parece que o cara até assusta da bis. Penina provocando Ana. Você fala: Deus, se eu sou teu filho que te busca, eu estou indo para o culto, eu estou indo te adorar, por que que a minha madre está cerrada? Por que eu não estou produzindo? Senhor, quando que vai ser o meu destravar? Talvez você cantou já 10 anos consecutivos na virada do ano. Eu vou viver uma virada. Só que você deu um giro de 360 em vez de 180. Nunca peça para dar um giro de 360, porque você vai parar no mesmo lugar. Eu já vi um irmão testemunho: minha vida deu um giro de 360. Eu falei: parou no mesmo lugar. Amém? Aí você diz: Senhor, por que está cerrada a madre?
Por que que não está acontecendo? Porque, Senhor, tem gente que está aqui sentada agora e diz, Deus, eu queria ser um empresário, eu queria fazer grandes coisas. E sabe o que é interessante? Que Deus também quer te dar todas essas coisas que você deseja. Diga comigo, Deus queria dar filhos a Ana. E Ana queria ter filhos. Olha que coisa perfeita. Deus quer dar o filho para ela e ela quer receber o filho. Porém, passaram-se anos. E anos, e anos, e a madre dela continuava cerrada. Mas tem mais um problema, irmão. Se o diabo fechar a madre de alguém foi lá, fez uma macumba, ou não sei o que, ou foi uma doença, a gente põe a mão em nome de Jesus e sara, resolve. Quer ver? Tem alguma irmã aqui que não podia ter filho e Deus te deu, concedeu você ter um filho? Levanta a mão, alguma irmã. Olha aqui, ó, tem gente aqui, tem alguma por aqui, tem mais uma, duas. Só nesse culto aqui, ó, duas lá em cima. Meu Deus, tem pelo menos umas 6 pessoas, só nesse culto, que Deus abriu a madre. Mas o problema no texto não é que o diabo cerrou a madre dela. Porque se o diabo cerra, você pede para Deus e Deus repreende o diabo, sim ou não? Mas e quando é Deus que cerra? Você recorre a quem, meu filho? Você vai orar para quem? Quem que está acima de Deus? Dá ruim, irmãos, acabou, foi Deus que cerrou a madre dela. Nós lemos lá agora, verso 5. Porque amava Ana, embora o Senhor, Jesus, Deus, lhes tivesse cerrado a madre. Agora, às vezes você fala assim, não, é porque ela não orava. Meu filho, preste atenção, olhe bem para mim. Se o maior desejo do coração daquela mulher era ter um filho, se ela serviu o Deus Todo-Poderoso e ainda levava as melhores ofertas para o templo, naquela época não era o templo ainda, era o tabernáculo em Siló. Se ela era provocada todos os dias porque ela não podia ter filho, você acha que ela não orava todo dia para isso? Sim ou não? Agora, eu quero que você me ajude aqui. Júnior, quantas vezes você acha que ela orava por dia pedindo a Deus um neném? 24 horas. Mas vamos colocar que ela orava 10 vezes, para a gente ter um número para a gente trabalhar aqui. Vocês acham que pelo menos 10 vezes por dia ela falava, acordava, Senhor, me dá um filho. Ó, a hora que o marido dela procurava ela de noite, a coisa estava acontecendo, aquele fogo santo, ela falava, Deus, é agora, é agora. Vocês acreditam que ela fazia essa oração, sim ou não? Aleluia. Os irmãos tinham que estar dando glória uma hora dessa, assim, profetiza que Deus vai fazer essa obra na sua vida hoje, varão. Você imagina que ela orava, irmão, estava lá cozinhando, lá, né, louvando a Deus, Tu és fiel, Senhor, me dá um filho, Jesus. Ela parecia Penina, ela, Senhor, me dá um filho. Ela orava muito. Agora, se você parar para pensar, se ela orava 10 vezes, pelo menos, por dia, 10 vezes por dia, se ela orava 7 vezes por semana, né? 7 dias na semana, já são 70. Se você multiplicar isso por 4 semanas, são 280 orações por mês. Agora, se você multiplicar isso por 12, são 3.360 vezes por ano. E se nós colocar que ela ficou 10 anos orando, são 33.600 orações. 33.600 orações. Deus não está surdo. Deus quer dar o filho para ela, mas mesmo orando 33.600 vezes, a coisa não aconteceu. Hoje, Deus quer aprofundar a sua vida espiritual com essa revelação. Depois de orar 33.600 vezes, porque ela estava querendo um filho. Às vezes Deus fecha a madre, às vezes Deus, Ele segura alguma coisa na sua vida,
para você buscar a Ele, porque Ele quer fazer algo muito mais profundo no seu coração e na sua vida do que você imagina. As 33.000 vezes que ela orou, não trouxe o resultado que ela estava querendo ou esperando, mas fez uma transformação muito profunda em Ana. Sabe, irmãos, você nunca vai ver alguém que decidiu buscar a Deus porque estava ganhando muito dinheiro e tudo estava dando certo. Como que começou? Você já viu alguém contar o testemunho? Irmãos, eu ganhei na loteria, eu estava feliz e aquele dia eu decidi que ia jejuar 40 dias. Você já viu o testemunho assim? Às vezes Deus deixa a madre serrar na sua vida, para te levar para um lugar que você ainda não conhece, para te levar numa profundidade que você ainda não entendeu, para te levar no lugar aonde você talvez não tenha o resultado imediato do que você quer, mas Deus tem o resultado no coração seu que Ele quer. Às vezes a oração não muda a situação, mas muda você. Mas ela sempre tem efeito. E Ana começou a buscar Deus daquele jeito. E Deus queria dar um filho para ela. Agora nós vamos ler lá no versículo 9. Então Ana, versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar, pode voltar o teclado aqui para mim, perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Olha o 17, então respondeu Eli: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Pergunte para mim, apóstolo, o que mudou? Ana orava todos os dias para ter um filho, mas a motivação dela, sabe qual que era? Esfregar o filho na cara de Penina. Ah, Deus, me prospera, envergonha meus inimigos, para quem me viu na prova e não me ajudou. Ela queria não levar desaforo. Ela queria mostrar: eu também posso ter filho. Se eu acaba com a minha vergonha. Ela estava pensando nela, César. 33.600 orações, ela pensou em quem? No orgulho? Na vaidade? No nome dela. Só que as 33.600 orações fez ela chegar num lugar, um ponto com Deus de intimidade, que mudou algo dentro do coração dela. Ana estava vivendo num lugar, num tempo muito importante. Eli era o sacerdote que estava envelhecendo, e Eli tinha 2 filhos que eram sacerdotes, que iam continuar sendo sacerdotes depois da morte de Eli. Porém aqueles 2 jovens tinham se corrompido.
algo tinha acontecido em Israel. Israel, irmão, ia acabar. O sacerdócio ia acabar. Só para você saber, Ofni, que é o nome do primeiro filho dele, e o outro Finéias, não eram nomes hebraicos, eram nomes de outras nações. Sabe o que significa Ofni? Ofni significa espancador, aquele que enfia a mão na sua cara. Isso é que significa Ofni, o espancador. Aí, vê se isso é nome de filho de pastor, irmão. Olha o nome que Eli deu para o filho dele. Estava acontecendo algo muito errado em Israel. O segundo, um nome mais bonito ainda, boca de cobra. Finéias significa boca de cobra, boca de serpente. Você acha que isso é nome de filho de sacerdote de Deus, irmão? Israel estava indo, irmão, por água abaixo. Havia uma corrupção. Aqueles meninos começaram a fazer o que eles queriam. Eli não soube criar mais aqueles dois rapazes. Eles começaram a ter relações com as mulheres dentro do templo, de fornicação. Eles começavam a roubar partes das ofertas que não eram para eles e começaram a fazer muitas coisas erradas. E Ana chegou no momento com Deus. Ela chegou numa intimidade com Deus. As 33.600 orações não deram o que o umbigo dela estava pedindo, mas trouxe uma intimidade com Deus e um conhecimento do coração de Deus. E ela entendeu que Deus ia matar Ofni e Finéias, que Deus já tinha reprovado aquele sacerdócio. Agora ela não estava mais preocupada com o que ela queria e com o que ela precisava e com o que ia acabar com a vergonha dela. Ela queria acabar com a vergonha do templo. Ela queria cuidar do povo de Deus. Ela entendeu o que Deus precisava. Ela disse: Deus precisa de um menino. E tem um problema gigantesco, você não tem noção do profundo do que você está ouvindo. Eli não podia ter mais filhos. Ele já era velho, mulher velha, não ia ter mais filhos. Era uma única maneira de Deus dar mais um filho para poder resgatar Israel. Em Israel acontecia o seguinte: Ana foi pioneira. Irmão, tem capítulos da Bíblia falando de Ana. Não é porque ela foi uma mulher que pediu para ter um filho. É o porquê que ela pediu para Deus aquele filho. E o que ela fez com aquele filho que colocou ela na Bíblia. Ana entendeu que Deus precisava de um menino. E só tinha uma maneira de Deus ganhar esse menino. Em Israel, a lei dizia o seguinte: que o primogênito tinha que ser entregue a Deus. Só que tinha uma forma de fazer, você resgatar o menino. Você dava uma oferta por cada primogênito, né? Os primogênitos. E aí você conseguia resgatar, diga comigo, resgatar. Então em Israel, até aquele dia, nunca ninguém tinha consagrado nenhum primogênito. Todos os primogênitos, os pais tinham resgatado. Tem alguém aqui que quer pegar o seu filho primogênito e dar para o pastor, irmão? Não, né? Eu já tentei todo domingo aqui de apresentação. Eu tento, mas ninguém me dá as crianças. Então ela pensou, ela deve ter tido essa revelação na comunhão que ela teve com o Espírito Santo. Ela entendeu agora não o que ela queria, mas o que Deus precisava. Disse Deus: se o Senhor me der esse filho que eu te peço, eu o consagrarei a ti, eu darei a ti, como uma oferta, todos os dias da sua vida, e não passará navalha na sua cabeça. Era o voto de Nazireu. Ele vai ser um consagrado para te servir. Agora preste atenção, 33.600, não está escrito na Bíblia, a gente está fazendo um número aleatório aqui. Não aconteceu nada, preste atenção.
Na hora que ela só acrescentou isso na oração, olha só, agora ela pediu a mesma coisa, Deus me dá um menino, e ela acrescentou, ela mudou, agora ela inverteu, ela tem a motivação certa, ela disse, e se o Senhor me der, eu te dou. Não demorou, presta atenção, olhe para mim, não demorou 30 segundos, não demorou 30 segundos, e Eli, o sacerdote, foi lá e falou assim, bêbada. Aí você deve estar horrorizado, Deus, mas a mulher está chorando na presença de Deus, ainda veio o pastor chamar ela de bêbada. E ela diz, eu não estou bêbada, a tua filha não é louca, não é filha de Belial, não é uma maluca que está aqui com a cara, eu estou aqui angustiada e chorando e pedindo, e ela tinha acabado de fazer o voto. Escute, você precisa entender a cultura judaica para entender o milagre que foi isso. O sacerdote, de maneira alguma, ele se relacionava ou conversava com as mulheres. Se você for hoje em Israel, em 2026 nós vamos fazer uma caravana para lá. Se você for para Israel, nós vamos junto lá, você vai chegar lá no Templo das Lamentações, você vai ver que tem um muro, uma cerca de vidro, separa os homens das mulheres. Você vai em qualquer sinagoga, os homens de um lado, mulheres de outro. E preste atenção, sacerdote, se ele quisesse falar alguma coisa para a mulher, sabe com quem ele falava? Com o marido dela. A única maneira que um sacerdote podia falar com uma mulher no templo, era se fosse para chamar a atenção dela. Então Deus permite ele achar que ela está bêbada, para poder chamar a atenção dela, para ela poder contar o que ela precisava, para que o profeta pudesse soltar a palavra. Deus conceda a petição do seu coração. Olha só, quando ela disse, eu voto, que se o Senhor me der, eu te dou. 30 segundos depois a resposta chegou. 10 anos, 33.600 orações, a resposta nunca chegou. Uma oração feita entendendo o que está no coração de Deus, a resposta veio em 30 segundos. Tem gente que está aqui essa noite, que talvez orou muito mais que 33.600 vezes. E diz, Deus, por que eu não destravei? Deus, por que a coisa ainda... Por que eu não estou gerando ainda? Talvez você não está gerando o resultado externo, mas a sua busca, o seu quebrantamento e a sua adoração está te levando no lugar de intimidade que você está sendo transformado. Eu vou te dar uma chave de sabedoria agora. Você está preparado? Você quer uma chave de sabedoria? Talvez você ouviu isso de muitos coaches e é verdade. Você tem ouvido de livros de autoajuda e é verdade. Que diz o seguinte, que você é pago para resolver problemas. Sim ou não? Quanto maior o problema você resolve, mais dinheiro você recebe por isso. Né? Imagina as pessoas que em vez de resolver problema, só dá problema, irmão. Mas esse é outro assunto de outro dia. Agora, esses são os que estão endividados, deve ser. Presta atenção. Você recebe conforme o problema que você resolve, sim ou não? Deixa eu dizer algo para você. Isso aqui é chave de sabedoria. As pessoas que podem mudar a sua vida, as pessoas que têm o poder de te promover, pessoas que têm poder, que têm riquezas, pessoas multimilionárias, pessoas donas de grandes empresas, pessoas que estão em grandes cargos, elas também têm problemas. E eu estou te dando uma chave de riqueza aqui. Sabe qual que é o maior problema dos ricos e poderosos? Achar alguém que ele possa confiar. Esse é o maior problema que os poderosos têm. Olha que interessante. Ou seja, se você for uma pessoa leal, você será promovido. Estou te dando uma chave de sabedoria. Olha só.
De Gênesis a Apocalipse. Olha a chave de sabedoria que você está recebendo. De Gênesis a Apocalipse. A maior característica da sua alma, a melhor coisa, o melhor dom que você pode ter, a melhor virtude, essa é a palavra que eu estava procurando. Diga comigo, a maior virtude que existe na Bíblia é fidelidade. Desde o começo, você vê que Adão perdeu o Éden porque lhe faltou fidelidade. E você vai ver em Apocalipse, servo bom e fiel. Fidelidade é a maior virtude que o ser humano pode ter. É a virtude que os grandes poderosos procuram. É a virtude que o pastor procura nas suas ovelhas, nos seus obreiros, nas pessoas que servem ele. É a virtude que você procura no marido, sim ou não? Não interessa se ele é fiel. Interessa ou não interessa? O marido também quer a mulher fiel. É a maior virtude que o ser humano procura. Porque o maior problema que nós temos hoje é falta de fidelidade. Presta atenção. Deus também tem um problema. Rapaz, se você pegar essa chave de sabedoria, se você resolver o problema de Deus, Deus vai te pagar muito, muito alto, muito alto. Pergunte para mim, apóstolo, que problema que Deus tem? Deus tem dificuldade em achar pessoas fiéis. Deus não tem dificuldade em prosperar, em dar filho, em dar riqueza, em dar nome, em dar fama. Deus tem dificuldade de achar uma pessoa fiel. A maior dificuldade. Então, se você quer ter a graça e a bênção de Deus, o shalom de Deus, eu estou te dando uma chave de sabedoria aqui, preste atenção. Não existe nada que você possa dar para Deus, que Deus precise ou que Ele queira. Só uma coisa que você pode dar, que Ele precisa, que Ele não tem. Por exemplo, você dá dinheiro para Deus, Deus precisa de dinheiro? Ele não é dono do ouro, da prata? Então Deus não precisa de cantor. Lá no céu tem muito cantor, irmão. Deus quer que você cante? Quer, mas Ele não precisa de cantor. Deus não precisa de pregador. A Bíblia diz que se nós não pregar, as pedras vão pregar. Pergunte para mim, diga, apóstolo, o que eu tenho que eu posso dar para Deus que Deus não tem? Só tem uma coisa que você tem, que você pode dar para Deus, que Deus não tem: a sua fidelidade. Deus não pode pegar a tua fidelidade para você. Só você é capaz de dar para Ele. Se Deus quiser teu dinheiro, Ele nem precisa dele. Se Deus quiser alguém para cantar, alguém que tem o mesmo dom que você, Ele arruma alguém 1000 vezes melhor que você. Só tem uma coisa, a coisa mais preciosa que você pode dar para Deus, é a sua fidelidade. Ah, se Deus achasse um fiel aqui nessa igreja hoje, para Ele poder derramar todas as bênçãos. Alguém está entendendo? Que chave de sabedoria você recebeu agora? Ana entendeu que Deus precisava de um filho. Ela já não estava mais preocupada com o problema dela. Agora ela estava preocupada com o problema de Deus. Deus precisa de muitas coisas, irmãos. Ele precisa de pessoas que cumpram as suas palavras, assim como Ele cumpre as dele. Às vezes você passa desapercebido, achando que a história de Ana é a história dela. A história de Ana não é a história de Ana. A história de Ana é a história de Israel. Porque se Ana não tivesse dado para Deus Samuel, Ofni e Finés tinham destruído Israel até hoje. Ninguém ia saber mais nada de Israel. Deus quer te levar para um lugar de intimidade com Ele, onde Ele vai revelar o que Ele quer e o que Ele precisa. Tem muita gente que está na igreja. Ei, deixa eu falar com você. Deus já sabe o que você quer. 99% das pessoas que estão aqui nesse culto hoje
estão aqui porque elas querem alguma coisa de Deus. Elas estão igual a Ana. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu preciso, me dá o meu varão, Jeová. Me dá meu filho, me dá meu dinheiro, me dá minha empresa, me dá riqueza, me dá isso. Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe o que você quer. Sabe quando a chave sua vai virar? O dia que você entrar na oração e falar: Deus, o que o Senhor precisa? Me dá que eu dou. Ô, irmão, pode usar esse ventre, pode usar esse cérebro, pode usar essas mãos, pode usar essa conta bancária. Você não está entendendo, irmão? O segredo dos homens de Deus na Bíblia não foram aqueles que pediram alguma coisa para Deus, foram aqueles que ofereceram alguma coisa para Deus. Porque Deus não precisa de nada da gente. Agora, quando você decide: Deus, eu percebi que o Senhor está precisando de uma coisa, eu quero te entregar essa coisa. Um dia Jesus estava precisando de um barco para pregar. Ele falou: Pedro, empresta o teu barco. Aí Pedro deixou ele usar o barco dele. Aí Jesus se afastou da margem e pregou do barco. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, obrigado, viu? Vai ali, ó, joga a rede mais uma vez, assim, só para você ir embora. Meu irmão, a rede veio se arrebentando, tiveram que chamar mais barcos para pegar aquela quantidade de peixe. Porque Pedro emprestou o barco para Jesus. Se você nessa noite tivesse essa maturidade, de em vez de chegar aqui chorando, pedindo como Ana, me dá 33 mil vezes, e dissesse para Deus: Deus, eu quero te emprestar meu barco, eu quero te emprestar meu ventre, eu quero te emprestar minha mente, eu quero te emprestar minhas mãos, eu quero te emprestar meu carro, eu quero te emprestar minha casa, eu quero te emprestar minha empresa, eu quero te emprestar minha conta. Pode, irmão, se você vê o que Deus é capaz de fazer. Quando eu mudei para os Estados Unidos com a minha mãe, meu pai não foi, meus pais eram divorciados. A gente foi morar num lugarzinho pequenininho assim, ó, de 60 metros quadrados. E a gente começou a fazer um culto lá. E eu lembro minha mãe falando assim: Deus, me dá uma casa grande para você ver se eu não faço um culto lá. Minha mãe solteira, sem falar inglês. Já é americana, mal fala inglês. Não deu, irmão, um mês. Preste atenção. Minha mãe chegou em casa e falou assim: estamos de mudança. Daquela casa assim, ó, pequenininha. Tinha gente que morava 10, 20 anos nos Estados Unidos e não foi morar na casa que a gente foi morar. Que na nossa casa depois, na segunda que a gente mudou. E a gente mudou sem dinheiro, irmão, pela fé. Cabia 60 cadeiras na sala. Ainda tinha uma piscina no fundo para fazer batismo. E um negócio para fazer churrasco lá. Uau! As pessoas olhavam assim: como vocês acabaram de chegar nos Estados Unidos, já estão tão prósperos assim? É que minha mãe não pediu uma casa para ela. Ela falou: me dá uma casa grande, você vê se eu não faço os maiores cultos lá em casa, enche de gente, prego o evangelho. Ei! Você não está entendendo. Naquela casa, dos meus amigos que nós ganhamos para Jesus, 15 foram batizados com o Espírito Santo naquela casa. Vários foram expulsos demônios daquele lugar. E nós não lembramos mais quantas pessoas aceitaram Jesus naquela casa. Sabe por que Deus não deu tua casa ainda? Você quer tua casa para ficar dançando sertanejo nela. Pede para Deus: Deus, o meu apartamento é pequeno demais. Deus, me dá um apartamento grande, você vê se eu não vou pôr o maior GC da família do reino lá. Vou pôr o maior GC, vai ser minha casa. Vai ter culto, vai ter glória, vai ter unção. Deus, me dá um carro 7 lugares para você ver se todo domingo eu não vou trazer os irmãos dar carona para eles. Tem irmão aqui que ele sai antes para não dar carona para os irmãos. Deus precisa mudar o seu coração. A hora que chega na hora da oferta, vai tomar água.
Deus, não conte com minha oferta, não conte com a minha conta bancária, não conte com o meu carro, não conte com a minha moto, não conte com o meu dinheiro, não conte com a minha fidelidade, mas me dá o que eu quero. Aí você ainda pergunta, por que a tua madre está fechada? Chega na tua empresa, você quer que Jesus entre na tua empresa e faça você milionário? Só 4 irmãos, o resto vai ficar pobre mesmo. Quem quer que Deus entre na tua empresa e se faça milionário? Então você fala assim, Deus, a partir de agora eu vou fazer culto aqui com os funcionários, vou fazer louvor, vou pegar da empresa e vou dar para o Sanders. Põe propósito na tua empresa. Ai, Deus, me dá uma mulher para me casar. Fala para Deus, Deus, me dá uma mulher para me servir a Deus com ela junto. Aí sabe o que acontece? O diabo te manda um filho do cão, uma filha do cão, você já está caindo na cama junto. Aí você joga fora as 33.600 orações que você já fez. O dia que você vê alguém extremamente abençoado, como Pedro, quando fez aquela pesca maravilhosa, pode ter certeza que ele emprestou alguma coisa para Deus. E como eu não sou besta, sabe o que eu emprestei para Deus? A minha conta bancária. Deus, a minha conta não é mais minha, é sua. Pode pôr os Pix que o senhor quiser lá dentro, mas pode pedir o Pix para sair para onde tiver que sair. E o senhor pode ter uma certeza. O senhor achou um homem fiel no dízimo, na oferta, na primícia. Aleluia. Mais de 20 anos que eu sou dizimista. Deus sabe que se Ele pôr o dinheiro na minha conta, eu vou cumprir os meus votos. Eu vou cumprir a minha palavra. Que palavra você recebeu nessa noite? Aplauda o Senhor Jesus, amém? Falando em voto, para muita gente que não sabe, nós temos 5 envelopes aqui na igreja, um deles é esse aqui do voto. Inclusive, o versículo que está escrito aqui, ó, está escrito aqui, ó, e votou Ana, dizendo, Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva. E votou Ana um voto ao Senhor. Preste atenção. O voto na família do reino é uma das coisas que mais prosperaram pessoas nessa igreja. Porque pessoas entenderam o voto. Como que funciona o voto? Você não vai pegar... Tem igreja que eu não sei em que eles se baseiam, eu gostaria de aprender, né? Que eles pegam o envelope na mesma hora e já entregam no altar. Para mim o voto é como Ana fez. Ela falou, Deus, se o Senhor me der, eu te... Então o voto é uma promessa que você faz para Deus. Você pega o envelope, põe dentro da sua Bíblia e fala, Deus, se o Senhor me der, eu te dou uma parte. Você faz uma promessa para Deus. O que tem de gente que Deus, literalmente, irmão, multiplicou as riquezas, mas eu estou falando de milhões. Eu já vi gente ganhar dezenas de milhares com semeadura, mas milhões, aqui na igreja eu não vi ninguém ganhar através de semeadura. Milhões eu só vi pessoas ganhar através de voto. Até agora. Olha que interessante. Que uma irmã, quando a gente estava construindo aquele templo, do outro lado, para quem não sabe, igual eu falei, são 5 anos, 5 templos que a gente edificou, ou reformou, ou trocou. Ali do outro lado a gente também edificou aquele e edificamos esse aqui. Ali, quando a gente estava naquele templo, nós começamos a obra com R$0, igual a gente começou a obra aqui, desse aqui, sem dinheiro. E quando a gente começou a obra lá, sem dinheiro, a gente estava fazendo os cultos. E nós temos uma mulher que ela é membro da igreja Sem Fronteiras, ou seja, ela não congrega fisicamente com a gente, ela congrega online. Ela assiste os cultos online, toma ceia online, ela acompanha online, ela está lá no Mato Grosso. E ela me mandou uma mensagem, ela disse, apóstolo, eu tenho uma causa na justiça muito grande, um problema antigo. E o valor, se eu não me equivoco, é aproximadamente R$5 milhões. Ela disse, apóstolo, eu estou fazendo um voto com Deus.
Se o Senhor me der, eu vou dar. Aí ela fez com Deus, eu falei para ela falar com Deus, e ela falou com Deus os valores que ela ia depositar para a igreja. Presta atenção. Anos e anos que ela estava para receber aqueles 5 milhões. Mas a madre estava? Pergunta, você acha que ela orou quantas vezes para Deus liberar aqueles 5 milhões? Quantos anos você acha que ela ficou? Ela falou para mim que era algo antigo, de muitos anos. Vamos pôr lá que ela orou 33 mil vezes para Deus liberar os 5 milhões. Deus liberou? Não. Mas um dia, no meio do culto, veio a revelação, ela entendeu, Deus precisa de pagar aquela construção. Diga comigo, eu preciso entender o que Deus precisa. Ela entendeu que Deus precisava de som, precisava de luz, precisava de iluminação, precisava de parede, precisava de forro, precisava de cadeira. E ela disse, apóstolo, ora. E sabe o que aconteceu? No dia 17 de julho, no meio dos 21 dias, a gente tinha acabado de colocar tudo, ainda estava as parcelas para pagar, era muito dinheiro para nós naquela época. Eu estava no shopping com o reverendo Munguba, que vai pregar aqui nos 21 dias, nós amamos ele. E nós estávamos no shopping, na Copenhague, tomando um café, e de repente chega um WhatsApp para mim, era a irmã. O WhatsApp só dizia assim, apóstolo, o dinheiro acabou de entrar na minha conta. Irmãos, eu estava falando para ele sobre o dinheiro que a gente estava precisando, e eu e ele começamos a chorar no meio da Copenhague, lá no shopping balneário. Aí a menina que estava servindo o café chegou assim, ai, vocês estão bem? A gente está bem, sim. Não, pior que quando a gente levantou, ele estava com a máscara rosa da esposa dele, que a dele tinha sumido, era a época de Covid, pensa, 2 homens chorando, máscara rosa, pegou mal pra caramba. Misericórdia. Esse Covid desgraçado fez a gente usar até máscara rosa, irmão. Mas aqui, irmão, até o rosa, se a gente usar, vira macho rosa. Presta atenção. Anos ela queria aquele valor. Ano passado chegou o irmão e falou, pastor, eu tenho um problema de herança. Mas meu irmão, eu estou falando assim, ó, negócio antigo, mais de 10 anos, 13 milhões de reais. O que eu falei para o irmão? Falei, faz um voto. Não deu 6 meses, os 13 milhões foi liberado para ele. Já recebeu a herança. Aplauda o Senhor Jesus.